Bom, então, bom dia, né? E aqui a gente começa a trabalhar a quarta unidade. A quarta unidade trabalha questões específicas sobre hidrografia, sobre domínios morfoclimáticos, ou seja, levando em consideração relevo e clima, no contexto nacional, no contexto brasileiro. Várias definições que nós vamos trabalhar nesse capítulo aqui, nós já vimos anteriormente, inclusive no capítulo 2 desse caderno, ou melhor dizendo, do caderno anterior, né, que a gente trabalhou aí no bimestre passado. A gente falou sobre clima, falou sobre vegetação, falou sobre aspectos morfoclimáticos, né? Só que num contexto mundial, no contexto global, num contexto mais amplo. Aqui a gente vai voltar a falar sobre essas definições, só que em um caráter mais restrito, num caráter mais nacional, né? E seguindo aqui, a gente começa falando sobre o contexto hidrográfico, relembrando aqui algumas definições. E aí nós começamos aqui a falar a respeito então da hidrosfera. A hidrosfera, que corresponde a essa camada líquida, superficial, e a gente já inclusive falou sobre esses conceitos anteriormente. E aí nós vimos que o planeta, né, a questão correspondente à água no mundo equivale a 97% água salgada. Água essa que a gente não por exemplo, consome, seja para consumo, para beber, para lavar roupa, né? Seja com a finalidade, por exemplo, de irrigação, seja com a finalidade, por exemplo, de alguma atividade industrial. A gente não vai utilizar essa água, apesar dela estar em maior percentual. Os outros 3% corresponde à água doce. Porém, essa água doce ela se distribui de maneira irregular na superfície do planeta. A gente vai encontrar regiões que têm uma abundância muito grande, como nas regiões polares ou em áreas como a Amazônia, né? Só que essas áreas elas estão principalmente afastadas dos grandes centros urbanos. Esse é o grande problema: levar água para as grandes cidades, onde essa água está muito longe, muito afastada, né? Exatamente por essa má distribuição, onde a gente vai ter áreas onde esse recurso vai estar concentrado e áreas onde ele vai estar escasso, ele vai estar faltando. Então, aqui a gente vai falar sobre algumas características mais voltadas no contexto nacional. Aqui, ó. Primeiro, o Brasil tem 12% de toda a água doce do planeta. Ou seja, o Brasil é um país privilegiado, tem uma grande disponibilidade de água. Várias nações não têm essa disponibilidade. O Brasil aí tem uma disponibilidade muito grande em relação a esse recurso, certo? Bom, então, apesar do Brasil ser um país privilegiado, esses 12% correspondente ao total global também não se distribui de forma regular. Existem áreas que a gente vai ter uma abundância muito grande desse recurso, como por exemplo na Amazônia. E aí nós vamos encontrar áreas onde esse recurso vai estar escasso, como no sertão nordestino. Então, áreas aí que vão ter uma abundância, né, como a Amazônia, e áreas com déficit, como a gente tem na região do sertão. E isso pode ser expressado nessa tabela aqui, ó. Não sei se está dando para perceber aí, que aqui a gente está vendo aqui, ó, a distribuição desses recursos. Então, o que a gente infere aqui, ó? Que exatamente aqui no norte tem 68% desse total nacional. Porém, o que nós temos aqui? Que a população que vive no norte
corresponde só a mais ou menos 7% do total nacional. Diferente, por exemplo, do sul e do sudeste, que ambos têm por volta de 6% do total desse recurso disponível de água doce. Porém, são exatamente nessas duas regiões onde a gente tem um alto percentual, principalmente no sudeste, populacional, né? Ou seja, tem uma concentração populacional muito maior, mas difere em relação a disponibilidade de água. Ou seja, no contexto brasileiro a gente vai ver que essa distribuição, assim como no contexto mundial, ela se dá de maneira desequilibrada, de maneira irregular. E aí, pessoal, o que a gente pode tirar aqui também? Que no Brasil, pelo fato aí de ser abundante em recursos hídricos, tem muitos rios. Só que esses rios brasileiros, eles são rios de planalto. Eles são os rios, então, que apresentam desníveis acentuados. Aí, se a gente pegar o trecho que vai da nascente à desembocadura, a foz. Isso tem um ponto positivo. Qual é o ponto positivo de ter vários rios de planalto? A produção de hidroeletricidade. A gente tem várias hidrelétricas que são que abastecem o país com energia elétrica, né? E aí, inclusive, para o capítulo que vem, que a gente vai trabalhar a respeito de recursos energéticos, nós vamos perceber então que a hidroeletricidade é uma das fontes mais baratas no processo de produção, apesar da implantação de uma hidrelétrica não ser algo barato. Então, mas voltando para o assunto, ou seja, rios de planalto são rios que facilitam esse processo de implantação, né? Esse processo, então, de construção de hidroelétricas, que são muito abundantes e muito importantes na matriz energética brasileira, por exemplo. Porém, esses rios têm digamos assim, um problema. Pelo fato de serem rios de planalto, eles não são rios navegáveis, na sua grande maioria. E aí a gente tem que fazer obras de intervenção como essa que a gente está vendo essa filmagem aqui, que é uma eclusa. Uma eclusa nada mais é do que, falando assim de uma maneira bem simples, é como se fosse um elevador, onde entra a embarcação, o barco, e aí ele pode tanto descer para o nível mais baixo, como subir para o nível mais alto, né? E aí exatamente ela é construída, feita nessa região desse desnível, para que o barco ele possa, digamos assim, transpor esse obstáculo natural, que naturalmente ele não conseguiria fazer isso. E aí você torna um rio de planalto um rio navegável. Porém, gente, qual é o grande problema? É que obras como a eclusa são obras caras, obras dispendiosas, obras que requerem recursos significativos. Então ninguém vai construir, por exemplo, uma eclusa no meio do nada. Tem que ser uma área onde esse tráfego, né, de barcos seja grande, seja significativo, que tenha uma dinâmica econômica forte, para poder então justificar a construção de uma obra dessa. Bom, e aí seguindo a gente vai falar aqui sobre o regime do rio. Como eu falei anteriormente, no segundo bimestre, antes das férias, a gente trabalhou a respeito disso. Trabalhou a respeito desse recurso, desse regime dos rios, né? E esses rios aqui, eles têm um regime relativo ao quê? Da onde essa água desses rios vem, ou seja, como eles são alimentados. O regime ele se refere a isso. Então, por exemplo, se eu dizer que um rio tem um determinado regime, eu estou fazendo referência ao quê? A água que esse rio transporta, ou seja, a água, a origem, né, é dela que alimenta esse rio. Então, nós podemos classificar os rios de acordo com o seu regime de três maneiras. Lembrando que esse conceito, essas definições a gente já falou anteriormente. Por isso eu não estou me aprofundando muito. Estou falando de uma maneira mais sucinta, porque pressupõe-se que vocês já saibam, que vocês se lembrem a respeito disso. E aí, pessoal, o que a gente tem aqui como
ponto relativo à classificação de um rio de acordo com o seu regime. Eu tenho regimes do tipo pluvial, quando é uma região, por exemplo, abundante no que tange às chuvas, do tipo nival, onde essa água proveniente que o rio transporta vem do derretimento de geleiras, da neve em cordilheiras, e tem o regime glacial, que é a água proveniente do derretimento de geleiras, né? Essa área de derretimento de geleiras ela é mais específica em regiões próximas aos polos. E aí nós temos aqui o seguinte: além desses regimes, normalmente, em alguns casos específicos, nós vamos ter rios de regime misto. Como assim? Um exemplo bem clássico: o Amazonas. O Amazonas ele nasce na Cordilheira dos Andes, ou seja, ele nasce exatamente nessa região onde há derretimento de neve nas cordilheiras. Porém, quando ele passa no território brasileiro, principalmente na Amazônia, o que acontece? Grande parte da água que o rio está transportando, ela vem principalmente do grande regime de chuvas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um rio de regime misto. Ao mesmo tempo, ele é um rio de regime nival como pluvial. Então, é uma característica aí singular no caso do rio Amazonas. Não que não tenha outros rios que tenham características semelhantes. Só estou dizendo que ele serve como um exemplo de fácil entendimento, principalmente para nós, né, brasileiros. E aí nós temos aqui uma outra questão também importante, é quando a gente fala, por exemplo, das bacias hidrográficas. Das bacias hidrográficas elas têm, por exemplo, os chamados divisores de águas, né? Esses divisores de águas aqui, eles se referem às regiões que separam uma bacia da outra. Bom, vocês vão me perguntar o que é bacia hidrográfica. Lembrando, gente, que conceitos esses a gente já trabalhou. Por isso que eu não estou, digamos assim, esmiuçando, né, esses termos, digamos assim, como se fosse a primeira vez que a gente estivesse vendo, porque trabalhamos isso antes das férias. Mas voltando então para o assunto aqui, esses divisores de água formam exatamente essa área onde a bacia ela é delimitada, a área de abrangência das bacias hidrográficas. E tem as regiões de vertente. As regiões de vertente nada mais são do que as áreas ou as redes onde essa água ela tende a convergir para um único ponto, normalmente o rio principal, né? E aí as bacias hidrográficas têm uma malha, que aí ela é formada pelo rio principal, pelos seus afluentes, pelos seus subafluentes e assim por diante, né? E aí a gente também divide aqui pode classificar os rios, principalmente aqui, durante o seu trajeto, durante o seu percurso da nascente à desembocadura, da nascente à foz. E aí a gente tem então o chamado alto curso. O alto curso é exatamente essa região inicial, onde o rio nasce, próxima à nascente, até a região de médio curso, né? Essa região de alto curso, a gente tem então o rio ainda, digamos assim, forte, juvenil, com grande capacidade de transporte de sedimento, né? E normalmente os vales nessas regiões de alto curso elas têm um formato de V, né? Na região de médio curso, ou seja, o rio ainda apresenta essa capacidade de transportar sedimentos, né? Só que aqui ele já se encontra nessa parte intermediária entre o que a gente chama de um montante, ou seja, a parte próxima à nascente, e a chamada jusante, a parte próxima à foz, a desembocadura, exatamente a região de baixo curso. E também a gente tem a região de médio curso, né? A região de baixo curso, perdão. A região de baixo curso é exatamente a região próxima à desembocadura, a região próxima à foz. Aqui tem nesse perfil, ó, ele não está lá muito 100% bacana, mas está dando para vocês perceberem, né, que aqui tem a divisão do rio no que tange a sua nascente, a sua foz, e durante todo o percurso ele é dividido aqui em alto, né, médio e baixo curso, né, ou então curso superior, curso médio e curso inferior, fazendo as mesmas referências, né. E aí tem a chamada montante e a jusante. Montante próximo à nascente, jusante próximo à foz. Então,
áreas aqui delimitadas nesse perfil longitudinal do rio. Aqui que a gente está vendo está na página 60 de vocês, como está expresso aqui. Então, por exemplo, os rios brasileiros, de maneira geral, eles apresentam drenagens. Ou seja, o que é a drenagem do rio? Eu classifico a drenagem do rio em 4 tipos: exorreica, endorreica, arreica e criptorreica. As drenagens dos rios brasileiros normalmente são do tipo exorreica. Grande parte dos rios brasileiros vão e desaguam onde? No Oceano Atlântico, né? No interior do país a gente tem, por exemplo, a ausência de grandes lagos, né? Mares interiores, por exemplo, que classificaria então rios de drenagem endorreica. Esse termo, por exemplo, exorreica, exo quer dizer para fora, exterior, né? Endor quer dizer para dentro, ou seja, exorreica os rios que desaguam, por exemplo, direto no Oceano Atlântico, ou seja, para fora do continente. Endorreica na parte interna. Então, grande parte dos rios brasileiros são o quê? São, na sua grande maioria, para não dizer na totalidade, são rios de drenagem exorreica. Nós também temos aqui rios do tipo arreicos, né, de drenagem arreica. O que é isso? São rios então que a gente chama de temporários, rios intermitentes, que são comuns em regiões desérticas ou regiões semiáridas, né? Então, isso é comum principalmente no Nordeste brasileiro. A gente encontra muitos rios desse tipo. E também tem a chamada criptorreica, que são rios então que passam, por exemplo, em regiões onde eles desaparecem, são chamados sumidouros, e aí ele reaparece bem mais lá na frente, né? Então, tem por essa característica aí também rios com esse tipo de drenagem, né? Então vamos lá. Aqui a gente pode falar também de questões de classificação de rios de acordo com o seu tipo de desembocadura. Eu tenho rios do tipo de desembocadura em foz e rios do tipo estuário, né? A desembocadura em estuário ela se dá num único grande canal. Normalmente rios de estuário são rios aí que têm grande força para transportar sedimentos. Então, normalmente a foz desses rios são rios em estuário, regiões estuarinas, né? A gente tem também rios aqui com foz em delta, onde ele deságua, por exemplo, no oceano, através de vários canais. E são exatamente esses canais aqui que formam o chamado delta. Lembra uma letra grega com esse mesmo nome? Certamente vocês já viram isso em matemática, por exemplo. Então, essa característica de foz em estuário e foz em delta vai classificar um rio, né? Por exemplo, o rio em estuário muitas vezes são rios típicos de planalto, e aí ele tem muita força em relação a transportar sedimento. Rios em delta normalmente são rios de planície, mas lembrando que isso não é uma verdade, isso não é uma afirmação absoluta, certo? Então, existem casos e casos, se a gente for entender bem. E aí, gente, tem um caso típico que é o rio Amazonas, que pode ser considerado um rio de foz mista. Ao mesmo tempo, ele tem uma característica de ser um rio que lembra uma foz em estuário e deságua também em regiões, em canais, em várias ilhas. E aí a gente tem então essa característica, digamos assim, peculiar da foz do rio Amazonas, que pode ser considerado um rio de foz mista. Ao mesmo tempo mescla características de foz em estuário e mescla características de foz em delta. E aí a gente começa a falar aqui sobre bacias hidrográficas. E o que é bacia hidrográfica? Vamos aqui para o texto. O texto diz assim: o conjunto de terras drenadas por um rio principal, seus afluentes, seus subafluentes, recebe o nome de bacias hidrográficas, né? Ou bacia hidrográfica. O que nós temos aqui? As áreas que são separadas pelos chamados divisores de água, que está na imagem, vocês estão percebendo, ó, essas regiões mais altas aqui, ó, que cercam a bacia, né? E aqui a gente tem o rio principal e os seus subafluentes, aqui também está nítido nesse desenho, né? E aí, o que a gente pode perceber aqui também em relação a esse tipo de bacia hidrográfica?
que as terras que são drenadas, normalmente elas culminam, elas drenam, elas se dirigem à água, né, que vem de outros rios ou da chuva, culmina para um ponto principal, que é o rio principal. E aí ele tem vários afluentes, vários subafluentes, e toda essa mescla de elementos formam as chamadas bacias hidrográficas. E aí a gente pode classificar as bacias entre bacias principais e bacias secundárias. Bacias principais são aquelas que abrigam rios de maior porte, rios com mais caudalosos, rios com, digamos assim, uma dinâmica natural em relação ao transporte de água e sedimento muito maior. E aí a gente tem bacias que a gente chama de secundárias, que são rios aí de menor volume, mas não menos importante, né? Por exemplo, no Nordeste a gente tem várias bacias secundárias, porém para a região economicamente falando são importantíssimas. Aqui a gente está falando no contexto, né? Por exemplo, rios de maior porte e de menor porte. Aí eu classificar rios primários e rios secundários, que eu também posso chamar bacias isoladas e bacias agrupadas. É a mesma coisa de chamar elas de principais e secundárias, certo? E aí a gente segue aqui falando sobre as principais bacias hidrográficas brasileiras. A gente começa falando nada mais nada menos pela maior delas, que é a bacia amazônica. A bacia amazônica ela não comporta só dentro do território brasileiro. Ela ocupa um território de outros países também. Existem terras dentro da bacia amazônica que, além do Brasil, onde está a maior parte, está centrada no território brasileiro, ou seja, mais de 64% da bacia hidrográfica amazônica está dentro do território brasileiro. Mas ela também comporta terras colombianas, bolivianas, equatorianas, venezuelanas, peruanas, ou seja, grande parte desses países amazônicos estão contidos na bacia hidrográfica, né? E a bacia hidrográfica amazônica, ela detém aí exatamente 74% desse recurso que é a água doce no território brasileiro, né? Porém, a gente vai analisar aí que, tirando grandes capitais como Manaus e Belém, esse recurso não está disponível para o restante do país, exatamente pela questão da distância. E aí nós temos o rio Amazonas como sendo o rio principal, o rio onde ele tem um grande volume de água, né? Só um momento. Desculpa, é porque eu senti aqui uma vontade louca de espirrar. Eu não achei melhor não parar o vídeo. Mas vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, dentro da bacia amazônica, o rio Amazonas é o rio principal. O rio aí que tem uma extensão de quase 7.000 quilômetros. Muito grande, muito extenso. Fora também que apresenta o maior volume de água, inclusive, do mundo, né? Então, o rio Amazonas ele tem essas características aí sempre no superlativo, né? Sempre no aumentativo em relação a essas características aqui que tornam a bacia amazônica a bacia principal no contexto não só nacional, mas que engloba terras também de outros territórios da América do Sul. E aí a Amazônia ela tem uma característica singular. Por quê? Porque é uma bacia que grande parte das terras estão no hemisfério sul. Porém, existem várias outras regiões da bacia amazônica que estão no hemisfério norte. Então, ela se beneficia, por exemplo, no período de cheia de uma parte do hemisfério, como o sul, no norte está havendo seca e vice-versa. Então, é uma bacia que constantemente ela está com níveis elevados de água, né? Ela tem essa característica, por exemplo, das estações do ano, como a gente viu em cartografia, que, por exemplo, se no hemisfério norte for verão, né? No hemisfério sul vai primavera, é inverno e vice-versa. Se no norte é primavera, no sul é outono e vice-versa. Então, isso traz características peculiares para a floresta amazônica, exatamente por ela estar nessa faixa equatorial, né? Referente aqui a pegar terras em dois hemisférios da Terra. Então, fora que ela é uma bacia que apresenta dezenas de rios de planície. Apesar disso, a bacia amazônica também tem um alto percentual, digamos assim, de prospecção
em relação à sua produção hidrelétrica. Várias hidrelétricas, inclusive, estão sendo pensadas para serem construídas na Amazônia, como a muito falada usina de Belo Monte. Belo Monte é só um dos projetos, existem vários outros, né, dentro da bacia amazônica. Porém, se discute muito com relação aos danos e problemas que esses empreendimentos hidrelétricos podem causar em território amazônico. Como, por exemplo, a gente teve a construção da usina de Balbina na Amazônia, né, que trouxe aí desastres ambientais na área onde ela foi construída. Então, teme-se que problemas como esse venham acontecer, ou se repetir, se tornar algo recorrente. Aqui falou, nesse quadrozinho que a gente está vendo aqui, fala a questão de um fenômeno típico, né, de rios amazônicos, porém não se dá só na Amazônia. Por exemplo, no rio Mearim, no Maranhão, esse fenômeno também acontece, que é o fenômeno da pororoca, né, exatamente quando a água do mar adentra rio acima, provocando aí uma onda que às vezes acaba destruindo a vegetação ribeirinha, levando troncos, enfim, né, acaba acontecendo esse tipo de fenômeno. E aí nós partimos para falar sobre essa bacia que está expressada nesse mapa bem aqui, ó, que é a bacia Tocantina, a bacia do Tocantins, onde seus principais rios é o rio Tocantins e o rio Araguaia. O rio Tocantins é um rio muito importante, principalmente aí porque ele possui um trecho navegável bem grande, bem significativo, mais de 2.000 quilômetros dentro do rio Tocantins é navegável. Isso é importante principalmente porque essa área onde ele drena, ele abrange, é uma área produtora, por exemplo, de soja. E aí a construção, por exemplo, de uma hidrovia vai baratear muito o custo do transporte desse produto. Porém, existem vários problemas, né, se a gente for fazer aqui uma análise em relação à construção dessa hidrovia. Pode gerar problemas aí sérios, críticos, em relação à construção de uma hidrovia nessa região do rio Tocantins, né, que alguns trechos já foram inclusive até implementados. Pode mexer com toda a dinâmica, não só hídrica, mas também do ambiente de maneira geral, principalmente porque esses rios eles passam por um processo de dragagem, seja retirada do sedimento para fazer o aprofundamento do leito desse rio, para que a navegação ela possa se dar de uma maneira mais tranquila, né, sem tantos problemas em relação, por exemplo, a acidentes. E aí, dentro também da bacia Tocantina, a gente tem a construção de complexos hidrelétricos como o de Tucuruí, que é a 5ª maior hidrelétrica do mundo, a 2ª maior hidrelétrica brasileira, só perdendo aí para Itaipu, que está na fronteira com o Paraguai, né? Então, além dessa questão da navegação, além, claro, do próprio abastecimento de água e além do transporte de mercadorias por essa hidrovia Tocantins-Araguaia, tem o fator também da produção de energia, que nesse caso aqui a gente tem uma questão importante, né, para o abastecimento e para a segurança energética da nação. E aí a gente começa falando aqui sobre o rio Tocantins. Desculpa, Tocantins não, Rio São Francisco. Primeiro, falando aqui sobre o Rio São Francisco, a gente tem que fazer aqui uma alusão ao seguinte: o Rio São Francisco ele é utilizado como rota de ocupação dessa região mais interiorana do sertão baiano desde a época do Brasil colônia. Esse processo então de colonização dessas áreas mais no interior do país, na época ainda onde não existiam estradas, ferrovias, né, ou seja, vias de transporte, se dava principalmente através dos rios. E o Rio São Francisco é um exemplo clássico disso, né? O Rio São Francisco também é chamado de Nilo brasileiro, de Rio dos Currais, né, Rio da Integração Nacional, pelo fato desse papel importante que ele teve no contexto então da ocupação de terras do interior. É um rio que passa por pela região semiárida, principalmente nessa região aí do sertão baiano, né? Porém, é um rio perene, é um rio que permanece com água aí no seu leito durante o ano todo, mesmo no período de estiagem, por assim dizer, né? E o Rio São Francisco tem um trecho bem navegável, né? Tem digamos assim, um trecho
navegável que foi utilizado aí no passado por muito tempo, principalmente para o transporte de mercadorias e pessoas. Hoje, digamos assim, essa hidrovia do São Francisco, essa via de transporte, ela está muito minimizada, com problemas ligados ao assoreamento do rio e a própria precariedade dos meios de transporte, né? Alguns barcos que são chamados de gaiolões no Rio São Francisco são meios de transporte bem precários, né? E aí ela não é, digamos assim, ela é hoje subutilizada em relação ao potencial do passado de exploração do Rio São Francisco, não só como abastecimento de água, não só como fonte, por exemplo, de alimento, ou seja, de peixes, mas também como via de transporte, né? Caminho aí para percorrer essas regiões mais interiores. E aí a gente tem aqui uma questão importante, que é falar sobre a transposição do Rio São Francisco. Essa transposição é uma questão que não é recente. Se fala da transposição do rio desde a época do Império, desde a época então de Dom Pedro II, né? Como uma forma então de suprir essas regiões do sertão nordestino com água. Só que hoje existem vários pontos que devem ser considerados antes dessa transposição ser concluída ou finalizada. O grande ponto é que o rio hoje ele passa por um déficit hídrico muito grande, né? Ou seja, com o passar do tempo, a mata ciliar, o processo de assoreamento desse rio se deu em uma escala muito grande. E aí a gente tem que é um problema extremamente sério, né? Ou seja, antes deveria se pensar na revitalização do rio e não simplesmente tirar a água do rio que já está, por assim dizer, doente. Então se questiona muito essa questão da própria transposição do rio. Aqui no final desse capítulo, naquele item chamado conexão, fala sobre a polêmica da transposição do rio. Deve ter mais ou menos ali uns 5 parágrafos. Eu peço até que vocês leiam, que é um assunto importante, né? É um assunto atual em relação a essas discussões a respeito aí da gestão dos recursos, não só dentro da bacia do São Francisco, mas também com relação à própria seca no Nordeste, né? Então eu peço depois que vocês deem uma olhadinha aí em relação a essa parte. No final do vídeo eu mostro onde é, tá? Então, seguindo aqui, a gente fala sobre uma outra bacia muito importante, que é a bacia do Prata. Essa bacia do Prata existe várias subbacias, como a do Paraná, do Uruguai, né, do Rio Uruguai e outras aqui. Então, é a segunda maior bacia que a gente tem dentro do país, né? A segunda maior bacia, inclusive, da América do Sul, que engloba não só terras brasileiras, mas também dos países vizinhos. Lembrando que, inclusive, a própria bacia do Prata já foi objeto de disputa entre os países que a ocupam, né? Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, né? Um dos motivos que levaram, inclusive, à eclosão da Guerra do Paraguai na segunda metade do século XIX. Mas, voltando aqui para o assunto, a gente tem aqui falando dentro da Bacia do Prata, a Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná ela é importante principalmente porque ela está dentro de uma região de alta produção, principalmente industrial, e alta concentração populacional. Lembrando que também é uma bacia onde a gente tem aí um alto percentual de produção hidrelétrica, né? Várias hidrelétricas, entre a própria hidrelétrica de Itaipu, estão dentro da bacia do Rio Paraná, né? Então ela ocupa o primeiro lugar em produção hidrelétrica no país. Primeiro porque ela está próxima dos grandes centros consumidores, né, do Sudeste, por exemplo. E a outra também porque ela tem terrenos favoráveis, ou seja, áreas de planalto, rios de planalto, ou seja, áreas acidentadas, onde pode ser utilizada por processo de geração de energia, por processo de produção de energia, né? E aí a gente parte aqui para falar também a respeito da chamada Bacia do Uruguai. A Bacia do Uruguai, que está dentro da Bacia do Prata, né, é uma subbacia. Ela engloba aí várias outras, essa região mais ao sul, os estados como Santa Catarina, a parte do extremo sul do Paraná e grande parte do oeste do Rio Grande do Sul. A gente tem aqui o Rio Uruguai como rio principal dentro dessa subbacia, né? Serve também aí
dessa área de divisão entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? O Rio Uruguai serve de divisa entre esses dois estados. E aí a gente tem também que é um rio que é uma região que tem um alto percentual de produção hidrelétrica, né? Um dos maiores que a gente tem, inclusive, no mundo. Por exemplo, esse mas preste bem atenção no que eu estou dizendo. Não é em termos produtivos, mas, por exemplo, a distância em quilômetros para a produção de energia, né? Ou seja, essa relação energia quilômetro quadrado é uma das maiores, né? Em termos de potencial hidroenergético, né? Então, mas a bacia, por exemplo, do Uruguai, ela em termos de navegação fluvial, ela praticamente é inexistente, porque apesar dela ter vários rios aí com desníveis acentuados, as próprias vazões dos rios impedem uma navegabilidade sustentável durante todo o ano, né? Fora que os rios também nessa bacia vão apresentar problemas de assoreamento, que isso se dá principalmente pelo mau uso, má gestão e principalmente a destruição de matas ciliares dos rios. E aí, pessoal, a gente fala aqui sobre o Rio Paraguai. O Paraguai que está aí nessa região da planície pantaneira, né? A planície do Pantanal, e ele nasce aí no estado do Mato Grosso, né? E está aí dentro dessa região do Pantanal, né? Mato Grossense. É um rio que tem sido aí extremamente utilizado, não só no passado, mas também recentemente, né? Como meio de escoamento de produção, principalmente da produção de soja nesse centro-oeste brasileiro. Porém, essas obras, por exemplo, de dragagem, para tornar aí esse canal mais navegável, aumentando a profundidade, afetam diretamente as cheias do Pantanal, né? Afetam diretamente essa dinâmica. Lembrando que é dentro da bacia do Paraguai que também a gente tem um ecoturismo muito forte. Esse turismo baseado, por exemplo, na pesca esportiva, né? Nas pessoas irem conhecerem essa região, o ecoturismo, que é uma atividade muito importante também na região do Pantanal, que engloba aqui essa região da bacia do Paraguai, desculpa. E aí, pessoal, a gente tem outras subbacias que são consideradas bacias secundárias, que são muito importantes também, como, por exemplo, a questão aqui de bacias, a questão aqui de bacias secundárias, como a bacia do Paraná, as duas bacias nordestinas, tanto a ocidental como a oriental, bacias do sudeste e do sul, que são bacias aí consideradas bacias secundárias, de rios, digamos assim, menores, menos expressivos, porém, com certeza com sua importância em relação às regiões respectivamente. E aí a gente fala aqui sobre as águas subterrâneas, as áreas de aquífero, né? O Brasil também é muito, muito rico em aquíferos. Mesmo em regiões semiáridas como o Nordeste, tem aquíferos muito significativos e muito importantes para o abastecimento de água dessas populações. E aí a gente vai falar, por exemplo, de um caso singular, que é o aquífero Guarani. O aquífero Guarani é um dos maiores aquíferos de água subterrânea. E ele também não engloba só terras brasileiras, apesar de grande parte delas estar no Brasil. 71% das terras onde o aquífero Guarani se encontra são terras brasileiras. Porém, terras argentinas, paraguaias, uruguaias também são comportadas por esse aquífero. Ele é extremamente importante, principalmente para o abastecimento público de algumas áreas, que dependem, às vezes, única e exclusivamente dele, né, para a atividade industrial e principalmente para a irrigação, né? Essas são as grandes finalidades ou a utilização das águas contidas no aquífero Guarani. Porém, corre-se um risco muito grande da contaminação desse recurso hídrico, né, disponível, seja por agrotóxico, seja por dejetos de animais, seja pelo esgoto, seja pelo lixo, né, muitas vezes aí em áreas de lixão ou de aterros sanitários mal estruturados. Então, tudo isso passa aí como preocupação para a gestão, que essa gestão ela deve se dar não só a nível brasileiro, até porque ele comporta terras de outros países,
né? Mas essa gestão ela deve ser conjunta em relação à preservação do aquífero Guarani. Aqui, só por uma questão de curiosidade, além do Guarani, como vocês estão vendo aqui essa área, a gente tem também a área relativa aqui ao chamado aquífero alter do chão, que é um aquífero menor, porém ele tem um volume de água muito maior do que o Guarani, ou seja, ele é menor em extensão territorial, porém em termos de profundidade e espessura ele é muito maior e tem recursos aí hídricos mais significativos do que o aquífero Guarani, né? A importância do Guarani se dá porque ele está perto dos grandes centros urbanos do Nordeste, do Sudeste, desculpa, né? Então isso é uma característica importante, principalmente essa proximidade que a gente está se referindo aqui. Bom, então só um momento aqui, deixa eu ver aqui. Bom, então vamos continuando aqui o nosso assunto, partindo aqui pro... Peraí, deixa eu abrir novamente aqui. O item 4, que fala sobre os grandes domínios, domínios relativos ao relevo, domínios relativos ao clima e domínios relativos a essas características naturais e também humanas das regiões do país. Existem esses grandes domínios naturais, esses grandes conjuntos naturais, que aqui a gente classifica como domínios. E aí nesse mapa aqui é expressado exatamente esses domínios, como o domínio amazônico, o domínio do Cerrado, o dos chamados Mar de Morros, o da Caatinga, o domínio das Araucárias, das Pradarias e as regiões de transição. Nesse mapa que vocês estão vendo aqui na página 70, exprime essas características, exprime essa questão, né, relativa a essa distribuição espacial desses domínios que a gente está vendo aqui. Então, partindo para esse entendimento, a gente começa falando sobre o domínio amazônico. Então, o domínio amazônico corresponde então à ocupação da floresta amazônica, essa região mais que comporta quase toda a região norte do país, né, e acaba extrapolando também para áreas do Nordeste e do Centro-Oeste brasileiro, né, onde a gente tem essa formação vegetal, a floresta amazônica, essa floresta latifoliada equatorial, onde tem fortes níveis de precipitação, de chuva, que se dá principalmente nessa região de planície, né, a região da planície amazônica, e onde esse terreno, né, indo aqui falando sobre um aspecto geomorfológico, é uma área então de bacia sedimentar, com características aí muito importantes em relação ao relevo, né, dessa área relativa ao domínio amazônico. Então, além do rio Amazonas, a gente tem vários outros afluentes que tem um alto percentual, alto potencial de produção de energia hidrelétrica, né, que certamente vai ser aproveitado no futuro, porque o país necessita de energia, o país está crescendo, né? Só que é claro, isso aí é uma questão ainda muito espinhosa, principalmente com ambientalistas, né? Se de fato a construção de grandes hidrelétricas na Amazônia seria uma solução, ou geraria problemas ambientais. Ou seja, isso é algo para se discutir principalmente no futuro, né, com as necessidades aí que o país vai precisar. E aí a gente começa aqui falando que exatamente nesse domínio onde prevalece a questão, onde domina essa massa equatorial atlântica, a gente falou sobre essas massas de ar anteriormente, que é uma massa quente, uma massa com características também úmidas, que se forma sobre a floresta amazônica, onde faz com que as temperaturas sejam constantes, né? Tenha uma pequena amplitude térmica e tem aí temperaturas elevadas durante praticamente todo o ano, independente da estação. E lembrando que nesse domínio amazônico, os solos da Amazônia são extremamente pobres. São ricos em matéria orgânica, mas com relação à questão mineral, são solos muito pobres. São solos que, quando você tira a floresta, rapidamente eles são facilmente erodidos. São solos que são facilmente lixiviados, né? Ou seja, são lavados
e aí perdem os seus nutrientes, ou seja, são solos aí que estão em equilíbrio com essa floresta. Porém, quando a floresta é retirada, praticamente essas áreas elas se tornam áreas, às vezes, em alguns casos, até desertas, né? Áreas aí improdutivas. E aí a gente fala sobre o chamado domínio do cerrado, que predomina principalmente nessa parte central do Brasil, né? Pegando também aí estados como o do Maranhão, como a Bahia, englobando aí uma parte de Minas Gerais, né? Então é uma região onde predomina, por exemplo, o clima tropical, né? O clima tropical, onde a gente vai ter estações do ano bem definidas, uma estação, digamos assim, de chuvas e uma estação de estiagem, uma estação seca, né? Ou seja, um período úmido e um período seco. Então é o segundo maior domínio que a gente tem, né? O segundo maior bioma em relação aos biomas brasileiros, só perde para o bioma amazônico, né? Em termos de tamanho, em termos de extensão, né? E a gente vai ver aí que no Cerrado ele tem ambientes bem complexos. Ao mesmo tempo você vai ter áreas onde tem forte presença de uma vegetação, por exemplo, herbácea, né? E outra com uma forte presença de uma vegetação mais arbustiva, né? De porte maior. E aí a gente vai ter exatamente que o Cerrado, durante, por exemplo, o verão, ele tem forte influência dessa massa tropical continental, essa massa quente e seca, né? E no inverno, essa influência da massa polar atlântica, que é uma massa fria e úmida, né? Que faz aí com que essas regiões tenham, por exemplo, invernos muito secos, né? E verões muito chuvosos. Então é uma característica peculiar desse tipo de ambiente, desse domínio, né? E aí a região do Cerrado ela tem sido aí importante também para a gente entender o seguinte, que os solos do Cerrado são solos, por exemplo, muito ácidos. O pH é muito baixo. E aí o que acontece? Tradicionalmente, culturas agrícolas não se dão muito bem no solo do Cerrado. A partir que esse solo passa a ser feito correções, né, utilizando, por exemplo, calcário, que é a chamada técnica de calagem, aí a gente tem um processo então de expansão da lavoura agrícola, principalmente de soja. Essa plantação de soja em grande escala, também de milho, em alguns casos até de frutas, também se desenvolve no contexto então do Cerrado, o que é muito ruim quando a gente vê que isso tem degradado o ambiente, tem destruído a flora e a fauna dessa região que é extremamente rica, né, que é o Cerrado brasileiro. E aí a gente fala sobre o chamado domínio de mar e de morros, né? Esse domínio dos mares de morros corresponde principalmente à região que antes comportava a Mata Atlântica. Essa região então que margeia o litoral brasileiro, onde tem elevações significativas como a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, né? A Serra do Espinhaço, a região da Chapada da Borborema. Então toda essa região é considerado o chamado domínio de mar de morros, né? Então a gente tem que essas regiões de serra, essas regiões de maior altitude, predomina o que? Predominava no passado principalmente a Mata Atlântica. A Mata Atlântica então é um dos biomas mais degradados que a gente tem no país. Hoje só tem, acho que, por volta de 5 a 4% da cobertura original, né, dessa Mata Atlântica, que foi extremamente aí destruída, principalmente para a exploração de madeira, pela agricultura, pela pecuária, pelo processo de urbanização e assim por diante, né? Então tudo isso acabou gerando aí a destruição desse bioma, né, que é extremamente rico, mesmo com esse percentual aí quase insignificante em relação à sua cobertura original. E aí nós temos aqui que os solos dessas áreas a gente tem, por exemplo, o solo de Massapê, que é dentro dessa região da chamada Zona da Mata Nordestina, que foi utilizada durante séculos para a produção de açúcar, né? Isso remonta a toda a história brasileira, todo o processo do ciclo açucareiro que se desenvolveu durante o século XVI, né? Então tem uma importância extremamente forte aí em relação a essa questão. Então é nessas regiões também que pelo fato aí da vegetação original da Mata Atlântica e de outras,
formações vegetais terem sido retiradas, terem sido destruídas, acontece muito deslizamento, acontece muitos problemas de desmoronamento, né? Vários são os fatores, seja o grau de inclinação, seja a questão da cobertura vegetal que foi retirada, seja esse nível de interferência humana, principalmente nesse ecossistema, né? Através de construção de edificações, de ruas, de escavações. Isso vai gerando aí a fragilidade, né? E recorrentemente a gente vê nessas regiões de morro, né? E nessas cidades, principalmente aí de vales, nessa região, quando tem grandes chuvas, acaba acontecendo catástrofes, né? Que acabam aí sendo, digamos assim, recorrentes. Infelizmente, de tempos em tempos, a gente vê catástrofes como provocadas em épocas de chuva nessa região, né? E aí, gente, a gente parte aqui para falar a respeito do chamado domínio da Caatinga. Esse chamado domínio da Caatinga, ele tem aqui uma importância muito grande no que tange a questão do Nordeste brasileiro, com relação principalmente ao sertão. Quando a gente fala da Caatinga, o domínio da Caatinga, não é só as características naturais que naquela região são marcantes, mas também os aspectos socioeconômicos também são muito fortes, né? Então, essa região ela é conhecida, ela é marcada, né, pela escassez de água. O grande rio perene dessa região é o São Francisco, que ele é vital não só para o abastecimento de água, mas para outras atividades, tanto econômicas, né, como a própria sobrevivência desse sertanejo, principalmente nas terras por onde ele passa, por onde ele drena, né? Então, o Rio São Francisco é praticamente o único rio perene, em grande parte, né, dentro dessa região do semiárido nordestino. Então, ele é utilizado em lavouras, né, dentro do sertão, por exemplo, baiano, e também tem um alto, digamos assim, um alto percentual de utilização de suas águas para a produção de hidroeletricidade. Grandes hidrelétricas como de Três Marias, de Sobradinho, de Xingó, de Paulo Afonso, estão dentro do Rio São Francisco, estão dentro da bacia são franciscana, né? O Rio São Francisco também é fonte de alimento, né? Fonte de pesca desses ribeirinhos, né? Então, para essa população, principalmente essa população sertaneja que vive no sertão, ele tem aí uma importância muito grande, né? Muitas vezes se coloca a seca como responsável pela pobreza, pela desgraça, pelas mazelas que a gente encontra no Nordeste. Mas lembrando que são fatores políticos, fatores históricos, fatores econômicos que acabam levando esse processo de degradação, principalmente aí no Nordeste brasileiro, com relação a esses aspectos sociais e econômicos, né? E aí a gente parte aqui para falar sobre o chamado domínio das araucárias. O domínio das araucárias, elas se referem principalmente a essa região mais ao sul, região aí que vem do sul do estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul, né? A área onde predomina principalmente esse clima subtropical, que está em regiões um pouco mais elevadas, regiões de planalto, que variam aí entre 700 e 1.200 metros de altitude. Então, esse domínio das araucárias tem como, por exemplo, essas áreas de planalto e essas regiões de depressão, os aspectos, né, geomorfológicos mais visíveis nessa região. E nessa área a gente também tem solos muito férteis, assim como, fazendo referência ao Nordeste, como o solo de Massapê, a gente também tem solos como o chamado solo de terra roxa, que foi extremamente utilizado na expansão cafeeira que se deu no século XIX, no Sudeste e parte do Sul do país, né? Então, a vegetação mais perceptível, a vegetação mais distintiva em relação às chamadas domínios das araucárias são as próprias araucárias, né? Essa chamada floresta aciculifoliada, né, subtropical, onde a gente tem então a mata de araucária, ou também a gente chama de mata de pinhais, né, que é muito forte nessa região, muito mais visível, né? Lembrando também que nessa região o aspecto hidrográfico ele é extremamente utilizado, tem um alto potencial hidrelétrico,
né? Grandes hidrelétricas que a gente falou até agora há pouco, né? Como Itaipu, de Furnas, né? E outras aí estão dentro do contexto desse domínio, desse bioma, né? E aí a gente fala sobre, por exemplo, os chamados domínios das pradarias, não confundir com padaria, onde a gente compra o pão, né? Ou seja, as pradarias são exatamente aí muito fortes, muito comuns, e correspondem principalmente a essa região dos chamados pampas gaúchos, né? Essas regiões das chamadas campanhas gaúchas lá para o sul, né? Lembrando que não é um domínio único exclusivamente brasileiro, ele também se estende por terras argentinas, por terras uruguaias. E a gente vai perceber que predomina principalmente o que? Vegetação do tipo herbácea, né? Gramíneas, principalmente. Por isso ela tem forte utilização não só na pecuária, na criação de gado, como a gente está vendo essa imagem aqui dessas simpáticas vaquinhas pousando para a foto, né? Como também na própria agricultura, né? A produção de gêneros agrícolas também se dão de uma forma muito forte. A própria agricultura mecanizada, por exemplo, de trigo e de soja, são muito comuns nesse tipo de ambiente, dessas chamadas pradarias, né? Só que essa agricultura também, né, o uso inadequado desses recursos, desse solo, tem provocado problemas ligados aí à desertificação, ao aparecimento de áreas desérticas nessas áreas, né? Acontecendo um processo que a gente chama de arenização, né? Esses solos aí têm se tornado praticamente improdutivos, né? Passando por um grande processo erosivo. E aí, para a gente concluir, a gente fala sobre as faixas de transição. Faixa de transição é aquilo que eu disse para vocês anteriormente, ou seja, na natureza nada, absolutamente nada se dá de maneira brusca. Por exemplo, se eu saio de uma região como a Amazônia e estou indo para o Nordeste, como supor que eu estivesse andando de ônibus ou de carro, consegue-se perceber isso na paisagem, na vegetação, né? No clima. A floresta ela vai se modificando, ela vai ficando mais rala, as formações vegetais vão mudando, a gente vai encontrando, por exemplo, a chamada mata de cocais, onde predomina muito mais palmáceas do que outras formas de vegetação, até eu chegar, por exemplo, no sertão. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando eu saio da Amazônia e me dirijo para a região mais meridional, mais ao sul, né? Onde vai fazendo essa transição em relação à Amazônia até a gente entrar na parte do cerrado, né? Então, essas faixas de transição elas acontecem em todo e qualquer bioma. Essa transição ela se dá a nível de vegetação, a nível de clima, né? Elas acontecem principalmente aí porque elas vão mesclar características tanto de um domínio como de outro. Vamos pegar aqui um exemplo do Nordeste, a chamada mata de cocais. Ao mesmo tempo que ela tem características típicas de floresta amazônica, né? Ela também tem características singulares muito semelhantes à de Cerrado, da Caatinga, né? Do Sertão. Então, são características comuns entre, por exemplo, um domínio e outro. Exatamente essas regiões de domínio de transição, essas faixas de transição, né? Isso aqui eu queria mostrar para vocês. Bem aqui no final da página 73 tem esse pequeno texto aqui, que fala sobre a polêmica da transposição do Rio São Francisco. Eu li aqui, achei muito interessante. É uma informação bem sintetizada, porém muito explicativa a respeito desse assunto. Eu até peço para vocês que vocês depois façam a leitura, leiam essa partezinha que eu tenho, conexões na página 73, que é muito bom para ter um entendimento, um embasamento bem bacana em relação a esse assunto. Um assunto desse, né, da atualidade, se fala muito a respeito dessa questão. Então, por hoje, né, a gente vai aqui encerrando aqui essa videoaula. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esse assunto, peço que vocês leiam o material. Acima de tudo, não é só ver esse vídeo, mas ler o material também. O material ele serve ali para sanar dúvidas, para aumentar e incrementar esse conhecimento de vocês sobre o assunto, certo? Então, peço que vocês também façam a lida em todo esse capítulo, né? E aí depois a gente faz uma atividade em relação a esse assunto, tá bom?
Então, abraço aí, fiquem com Deus e até aí o nosso próximo encontro aí nas aulas presenciais.